Presidente, obrigado por se juntar a nós. Obrigado. Recebemos um resumo da sua ligação com Vladimir Putin e foi uma visão bastante otimista. Vladimir Putin concordou com um cessar-fogo imediato em energia e infraestrutura, mas não com um cessar-fogo de 30 dias. Conte-nos o que aconteceu. Bem, você tem uma situação. Temos muitas armas apontadas umas para as outras de forma tola, porque isso nunca teria acontecido se eu fosse o presidente. Essa não era uma guerra que deveria ter acontecido. E aconteceu. Então, é aí que estamos. E agora você tem muitas armas apontadas umas para as outras, e um cessar-fogo sem ir um pouco mais longe teria sido difícil. A Rússia tem a vantagem, como você sabe. Eles cercaram cerca de 2.500 soldados. Eles estão bem cercados e isso não é bom. E queremos acabar com isso. Olha, estamos fazendo isso. Não há americanos envolvidos? Pode haver, se acabarmos na Terceira Guerra Mundial por causa disso, o que é tão ridículo. Mas você sabe, coisas estranhas acontecem. E eu acho que tivemos uma ótima ligação. Durou quase 2 horas. Falamos sobre muitas coisas para chegar à paz. E nós falamos sobre outras coisas também. Então... Houve não negociáveis mencionados por Putin? Foi relatado que, eu acho que a mídia do Kremlin realmente afirmou isso. Ele exigiu uma cessação imediata da ajuda à Ucrânia para conseguir chegar a esse acordo em várias etapas. Não, fez. Na verdade, não falamos sobre ajuda. Nós não falamos sobre ajuda de jeito nenhum. Nós falamos sobre muitas coisas, mas a ajuda nunca foi discutida. No comunicado também foi dito que ambos os lados querem chegar a uma relação bilateral melhor. Os Estados Unidos e a Rússia. É verdade. Como podemos confiar que Vladimir Putin realmente quer isso e que ele não está sendo influenciado ao mesmo tempo por seu amigo próximo, o presidente Xi da China? Bem, veja, temos nossas próprias discussões com o presidente Xi da China e ele também quer se dar bem e está buscando se dar bem e nós estamos buscando nos dar bem com ele e nós vamos. Temos um problema de comércio onde temos um grande desequilíbrio com a China. Com a Rússia não temos tanto comércio e eles gostariam de ter e nós também gostaríamos. Eles têm algumas coisas muito valiosas para nós, incluindo grandes quantidades de terras raras. Eles têm muita terra. Você sabe, eles têm um grande pedaço de território, o maior, na verdade, o maior do mundo para um país de longe. E sobre isso, eles têm coisas que poderíamos usar, francamente, e que outras pessoas também poderiam usar. Eu acho que o presidente Xi gostaria de se dar bem. Tivemos uma liderança incompetente. Foi uma guerra, um exemplo que nunca teria acontecido se eu fosse presidente. Parte do seu desejo de forjar essa nova relação com a Rússia também é impactada pelo relacionamento mais próximo da Rússia desde que você deixou o cargo em 2021 com a China? Porque eu acho que você já falou antes sobre o desejo de excluir a China daquela parte do mundo e ter uma relação mais próxima com a Rússia. Então, como um estudante de história que eu sou e eu assisti a tudo, a primeira coisa que você aprende é que você não quer que a Rússia e a China se unam. Dito isso, não é uma parte grande disso, mas talvez isso aconteça ou talvez não. O Obama realmente os forçou a se unir por meio de energia e políticas energéticas ruins. E o que ele fez foram tantas coisas diferentes. Ele forçou um casamento que nunca teria acontecido. Não foi algo natural. E por uma razão. A Rússia tem uma enorme quantidade de terra, muita terra, e a China não tem terra suficiente. A Rússia tem uma população muito menor do que a China, né? Isso é meio que natural. Sempre foi uma situação de inimigos naturais. Eles provavelmente são amigos agora, mas nós vamos ser amigos de ambos. Eu acho que vamos ser amigos de ambos. A China precisa muito de nós em termos de comércio, mas precisamos resolver o déficit. Agora temos mais de $1 trilhão de déficit com a China. Nem parece crível. E nós vamos fazer algo a respeito disso. E com a Rússia, eles gostariam de ter um pouco do nosso poder econômico. A crítica que você ouviu desde realmente 2015 é que você tem mais em comum com Vladimir Putin do que com líderes globalistas, talvez alguns líderes da OTAN, e neste caso, com o Zelensky. Vocês dois são nacionalistas. O Zelensky é mais um globalista. Como você responde a essa crítica? Bem, eu sou um nacionalista, mas sou um nacionalista pelos Estados Unidos, não por mais ninguém. E é interessante porque ninguém foi mais duro com a Rússia do que eu. Sou eu quem apontou o Nord Stream 2 e eu o parei. O Nord Stream é o maior gasoduto, eu acho, do mundo, cuidando de toda a Europa.
e estava sendo construído antes de eu chegar lá, já na GO. De alguma forma, eles estavam no caminho que ia ser e eu parei. Estava completamente morto. Eu parei no seu caminho. Isso não é alguém que está sendo particularmente... Este é o maior projeto que eles já tiveram. Eu o parei quando o Biden entrou. Ele imediatamente o aprovou. Imediatamente. Uma das primeiras coisas que ele fez ao assumir o cargo foi aprovar o Nord Stream 2. Ninguém nunca ouviu falar do Nord Stream até eu ser presidente. Eu disse, o que você está fazendo? Você quer dizer que está construindo um gasoduto para a Alemanha e vários lugares na Europa. Você está pagando bilhões de dólares por mês para eles, e então estamos pagando muito dinheiro para lutar contra eles. Isso não. E Putin realmente me disse, se você é meu amigo, eu odiaria te ver como meu inimigo. Ele disse isso de forma muito enfática. Mas com tudo isso, eu tive um relacionamento muito bom com o Putin. Eu tive um relacionamento muito bom com o presidente Xi, um relacionamento muito bom com Kim Jong-un da Coreia do Norte. Muitos bons relacionamentos. Isso é uma coisa positiva. Isso não é uma coisa negativa. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo com o nosso país. Então é por isso que estamos falando sobre isso. As tarifas vão totalizar trilhões de dólares. Eu quero chegar nas tarifas em um minuto, porque vamos primeiro abordar isso. A outra grande notícia que foi o chefe de justiça da Suprema Corte emitiu, que declaração rara sobre a sua sugestão no Truth, que você postou mais cedo hoje, de que o juiz James Boasberg deveria ser impeached. Depois que ele ordenou, que os voos de deportação para El Salvador fossem interrompidos, eles basicamente foram revertidos. O chefe de justiça disse, mais de 2 séculos entendemos que, essencialmente, o impeachment era para circunstâncias muito raras e não uma resposta apropriada a decisões com as quais você discorda. Qual é a sua reação ao fato de os tribunais terem intervenido para fazer uma declaração aqui? Eles não fizeram uma declaração quando Joe Biden decidiu perdoar todos aqueles empréstimos estudantis. Bem, ele não mencionou meu nome na declaração. Eu só vi rapidamente. Ele não mencionou meu nome. Mas muitas pessoas pediram o impeachment dele. O impeachment desse juiz, eu não sei quem é o juiz, mas ele é radical à esquerda. Ele foi nomeado pelo Obama. E ele disse que não deveríamos ser capazes de tirar criminosos, assassinos, homicidas, que não deveríamos ser autorizados a expulsá-los do nosso país. Bem, esse é um trabalho presidencial. Isso não é algo que um juiz local deveria decidir. Eu achei isso terrível. Na verdade, ele disse quando eles já estavam a caminho, houve uma ordem emitida, pelo que eu entendo, para trazê-los de volta ou para não deixá-los ir ou algo assim. E isso não é algo que o país aceitaria. Essas pessoas, elas foram deixadas entrar aqui por um presidente incompetente que tinha fronteiras abertas e qualquer um do mundo podia entrar. E nós recebemos assassinos. Nós recebemos pessoas de instituições psiquiátricas e prisões. O juiz está basicamente dizendo, com licença, senhor presidente, que ainda há um processo em andamento. Você pode ler nas entrelinhas. Ainda não houve uma decisão completa. Eu sei que o seu Departamento de Justiça está apelando isso por alguns motivos diferentes. Mas isso está levando as pessoas a se perguntarem se há ordens judiciais que você irá desobedecer porque acredita que o juiz não tem jurisdição ou se há questões políticas e não é passível de julgamento de forma alguma. Rio, o que você diria a isso? Existem circunstâncias você desobedeceria a ordem judicial? Bem, eu acho que, em primeiro lugar, ninguém passou por mais tribunais do que eu. Eu acho que ninguém conhece os tribunais melhor do que eu. Eu diria que o juiz-chefe conhece, mas ninguém os conhece melhor do que eu. O que eles fizeram comigo, eu tive os piores juízes. Eu tive juízes corruptos. Eu tenho juízes que avaliaram Mar-a-Lago em 18 milhões de dólares, porque isso beneficiava o caso dele, porque ele queria me ver condenado por algo. Eu tenho juízes que tinham parentes ganhando milhões e milhões de dólares na eleição, decidindo sobre a eleição. Mas daqui para frente você desobedeceria uma ordem judicial? Todos nós sabemos disso. Isso foi ultrajante. Eu nunca desobedeci ordem judicial. Você não faria no futuro? Não, você não pode fazer isso. No entanto, temos juízes ruins. Temos juízes muito ruins. E esses são juízes que não deveriam ser permitidos. Eu acho que, em certo ponto, você tem que começar a olhar para o que fazer quando você tem um juiz desonesto. O juiz de quem estamos falando, você olha para suas outras decisões. Quero dizer, decisões não relacionadas. Mas tendo a ver comigo, ele é um lunático.
Ele quer detalhes de quando os voos partiram. E acho que eles parecem estar tentando estabelecer a base para sua administração ter desobedecido uma ordem judicial. Agora, vocês todos disseram que não deram horários específicos e vocês entraram com uma moção no tribunal, seu Departamento de Justiça, para impedir que mais informações sobre horários específicos dos voos sejam divulgadas. Então, parece que é para onde isso está indo. Você tem fé de que a Suprema Corte, no final, decidirá a seu favor? Tenho. Porque o trabalho de tirar pessoas do nosso país que são assassinos, que são absolutamente as piores pessoas, os chefes do tráfico, estão causando tantos problemas neste país. E nossos chefes do tráfico entraram, os maiores deles. Eles deixaram outros países para entrar aqui. Eles entraram por uma fronteira aberta. Estão ganhando milhões de dólares, destruindo vidas, matando pessoas. E isso é uma questão presidencial. Supostamente deveríamos estar tirando-os ou levando-os à justiça. Tivemos um juiz que eu chamaria de juiz rebelde. Você pode chamá-lo do que quiser. Não sei nada sobre ele. Ouvi sobre isso muito tarde no processo e disse: isso é uma ordem estranha. Você tem juízes locais, juízes federais locais, juízes locais, ponto final, e promotores e procuradores. Promotores, procuradores gerais estaduais, procuradores gerais que realmente querem assumir o controle. Acho que parte disso é pela publicidade. Eles adoram a publicidade. De repente, eles estão na primeira página dos jornais, mas não devem estar. Passando para Doge, o juiz Theodore Chuang é um juiz federal do Tribunal Distrital em Maryland e decidiu contra os esforços do governo Trump, senhor, presidente, para encerrar a USAID, ordenando que o governo, de forma acelerada, basicamente restabeleça as funções estatutárias da agência. Qual é a sua reação a este desenvolvimento? Veja a fraude que pegamos. Pegamos tanta fraude, tanto desperdício. Tantos funcionários que nunca apareceram para trabalhar. E temos um juiz de um estado muito liberal que decidiu assim, tão ruim para o nosso país. Então, acho que eles fecharam o departamento, eles vão reabrir o débito. Bem, vamos apelar, eu acho. Não, eu garanto a você, nós vamos apelar. Temos juízes desonestos que estão destruindo o nosso país. Bem, você acredita que neste ponto, dada a totalidade dessas ações judiciais, é uma avalanche de processos que sua administração poderia ser ainda mais prejudicada, sua agenda poderia ser atrasada? Eles estão jogando obstáculos em você com essas decisões judiciais. Temos tempo. Vamos ganhar muito dinheiro por causa das tarifas. A boa notícia é que temos isso muito em breve estaremos em equilíbrio. Vamos arrecadar muito dinheiro. O cartão Trump, o cartão Gold, como quiserem chamar, está bem para mim. O que vender melhor está bem para mim. Seria bom receber uma parte, mas eu não recebo nada. Ok, eu não ganho nada com isso. Estamos arrecadando quantias enormes de dinheiro. Temos montadoras de carros que estão construindo aqui, que há 6 meses iam construir no México, plantas enormes. Eles estão construindo nos Estados Unidos. Temos a Honda indo para a Indiana. Temos eles abrindo em Michigan. É incrível o que está acontecendo. Juízes. Mas para juízes federais, juízes de tribunais distritais também, ordenar que um presidente em exercício reintegre funcionários demitidos, sendo você o diretor executivo dos Estados Unidos. Você ordena isso? Esses eram agentes, funcionários demitidos, muitos dos quais nem sequer se apresentavam para trabalhar, muitos dos quais estavam enganando este país. E você vê a mesma coisa. Eu poderia listar todos. E eu fiz isso durante vários discursos. Eu li, negócio após negócio, todos os grandes golpes. E temos um cara que quer fazer um nome para si mesmo. Você sabe, em muitos casos, eles são apenas exibicionistas. Eles querem fazer um nome para si mesmos. Então vamos apelar e esperamos encontrar apelações razoáveis. Você sabe, eu ganhei grandes casos em apelações. Sim, bem, talvez as pessoas não tenham sido demitidas. Talvez eles tenham sido temporariamente suspensos. Então, vamos ver como isso se desenrola. Mas ele está muito insatisfeito com o que aconteceu na USAID. Bem, ele não deveria estar. Sabe o que ele deveria fazer? Ele deveria realmente ver para onde o dinheiro foi. Eles nunca querem fazer isso. Você sabe, os democratas sempre falam sobre, nossa Constituição foi violada. A única coisa que eles nunca falam é, para onde foram esses bilhões de dólares? Eles nunca querem olhar porque quando você vê para onde o dinheiro foi e as fraudes, você nem precisa ver nada, apenas olhe o título e a fraude que eles criaram. E um juiz como ele nunca vai olhar para isso. Eles vão apenas dizer, você quer, soa tão bonito USAID, não é lindo?
Mas é uma grande fraude, Laura. Um juiz assim é tão ruim para o nosso país. Bem, vai ser interessante ver se você consegue reduzir o tamanho deste governo. Todo presidente republicano afirmou ter o desejo de. Até o Obama disse, encontrar formas de evitar a fraude e o abuso, juízes tentam parar. Fazemos isso em níveis nunca vistos antes. Lunáticos estão colocando fogo em Teslas em todo o país. Outro incidente horrível aconteceu em Las Vegas na noite passada. O FBI está no local investigando. E há uma investigação em andamento sendo liderada por Pam Bondi. Ok. Com o que você viu até agora, você considera o que está acontecendo um ato de terrorismo político doméstico contra um dos seus aliados? Então, Elon é um patriota. E, de novo, eu mal conheci o Elon até a eleição. E ele acabou gostando mais de mim do que desses lunáticos radicais que estavam lá. Melhor do que da Kamala, melhor do que do Joe, porque ele é uma pessoa inteligente. Ele gostou e me apoiou e foi. E ele se envolveu muito. Ele achava que realmente ia sair por aí dizendo: se o Trump não ganhar, nosso país acabou. Mas você considera isso um ato de terrorismo doméstico? Eu acho que sim. Que? Eu acho que sim. Quando pegarem as pessoas, e eu espero que peguem, a boa notícia é: eles têm muitas câmeras nesses lugares e já pegaram alguns relacionados a isso. Eu acho que você vai descobrir que eles são pagos por pessoas que são muito políticas à esquerda. Enquanto isso, é por causa do Elon Musk. Tudo que ele fez com a SpaceX, aqueles astronautas deixados à deriva por 9 meses. Eles finalmente estão voltando para casa. Senhor presidente, qual é a sua reação ao que está acontecendo? Então, quando assumir, Elon, temos que removê-los. Você tem uma nave espacial à mão. Quantas pessoas têm um foguete? E o Biden os deixou lá. Ele os abandonou. Você sabe, poderíamos ter feito isso antes, mas o Biden não quis porque estava envergonhado com o que aconteceu. Então eles estavam lá em cima. Eles deveriam estar lá por alguns dias. Eles estiveram lá por muitos meses. E agora eles estão voltando. Mas pense nisso. O Elon consegue fazer isso com seu gênio e você tem pessoas que odeiam isso. E eu realmente acredito que essas são pessoas que odeiam o nosso país. É um grande problema. Mas você sabe, não são tantos assim. Há muitos mais que amam o nosso país. E eles amam o nosso país agora mais do que talvez em toda a sua vida. Nunca houve um movimento como o MAGA, como o America First, chame do que quiser. Este é o maior movimento da história da política. Qual é a parada para os astronautas? Eles vão vir para a Casa Branca? Não, eles vão ter que melhorar. Você sabe, quando você está lá em cima e não tem força nos seus músculos, não tem gravidade, você consegue levantar 1000 libras assim. Eles têm que melhorar. Vai ser um pouco difícil para eles. Não é fácil, sabe? Eles estão há muito tempo. E quando o fizerem, virão ao Salão Oval. Déficit comercial de 60 bilhões de dólares. A China teve cerca de 300 bilhões no ano passado. Você disse que aumenta quando se soma tudo. É 1 trilhão. Muito mais de 100, Canadá. E aqui está o meu problema com o Canadá. O Canadá deveria ser o 51º estado, porque subsidiamos o Canadá por 200 bilhões de dólares por ano. Não precisamos dos carros deles. Não precisamos da madeira deles. Temos muita madeira. Nós liberamos, como você sabe, na semana passada. Estamos liberando para que você possa realmente cortar uma árvore sem receber a pena de morte. Porque o que esses ambientalistas radicais fizeram ao nosso país, mas nós liberamos. Mas não precisamos da madeira deles. Não precisamos da energia deles. Não precisamos de nada. Certamente não queremos os automóveis deles. Eles fabricam muitos dos milhões de automóveis que são enviados. Eu preferiria ter uma empregada em Michigan. Eu preferiria ter a empregada na Carolina do Sul do que você é apenas porque são os maiores rivais. Olha, eu lido com todos os países, indiretamente ou diretamente. Um dos países mais difíceis de lidar é o Canadá. As pessoas que agora, isso era Trudeau. As pessoas que, o bom e velho Justin, eu o chamo de governador Trudeau, então, as pessoas dele eram desagradáveis e eles não estavam dizendo a verdade. Eles nunca disseram a verdade. Você sabe, eles diziam, bem, nós não cobramos. Bem, eles cobram muito. E se você olhar para os produtos lácteos, o que eles fizeram aos nossos agricultores, eu ia até Iowa, ia a diferentes lugares, Nebraska, e eles sempre reclamavam do Canadá como eles eram prejudicados. Você sabia que o Canadá tem uma tarifa de 250%? Eu 50%, ninguém sabe disso. Eles nos cobram valores que são loucos. Temos um déficit muito grande com o Canadá. E não há razão, temos muito mais.
Eu não acho. Só para você entender, nós subsidiamos o Canadá. E eu gosto do Canadá. Eu amo o Canadá. Eu amo o Wayne Gretzky. Mas agora, o Partido Liberal vai ganhar agora na próxima eleição. Muito, provavelmente. E eles estavam em baixa. Isso não vai torná-los mais hostis a nós? Para a China, mais próximo do Canadá, e isso realmente nos colocaria em uma situação difícil. O conservador que está concorrendo não é estupidamente meu amigo. Eu não o conheço, mas ele disse coisas negativas. Então, quando ele diz coisas negativas, eu não poderia me importar menos. Acho que é mais fácil lidar, na verdade, com um liberal. E talvez eles vão ganhar, mas eu realmente não me importo. Isso não importa para mim de jeito nenhum. Então, qual é o seu objetivo final com eles? Meu objetivo final é que eu não quero ter um grande déficit. Eu não quero ver os Estados Unidos da América, e você diz 60 e eu digo 200, mas não importa. Eu não quero que a gente pague 60 ou 200 bilhões para um país, que se fosse um Estado, pense nisso, né? Seria o nosso maior, mais bonito. Seria ótimo. Esse Estado seria valorizado. Nós cuidaríamos disso. As pessoas pagariam metade do que estão pagando agora. Você sabe, o Canadá paga muito pouco por defesa. Eles acham que nós vamos defendê-los. Nós os protegemos. Que? Nós os protegemos. Nós os protegemos. Nós os protegemos. Você sabe que na OTAN eles pagam menos do que qualquer outra pessoa em tudo o que fazem. Nós compramos. Estamos no processo de comprar 48 quebra-gelos. De repente vejo que o Canadá está envolvido, onde eles vão ganhar uma parte disso. Eu digo, quanto eles estão pagando? Então, eu cansei disso. Aqui está a história. Eu tive uma das economias mais bem-sucedidas. Eu tive a economia mais bem-sucedida da história do nosso país. Nos meus primeiros 4 anos, nós fizemos um ótimo trabalho. Os maiores cortes de impostos já. O maior foi o direito de tentar permitindo o uso de drogas. Por muitos anos, elas não puderam usar drogas experimentais sem aprovação. Doentes terminais não conseguiram fazer isso comigo. Eles podem fazer isso. Fizemos tantas coisas. Nós reconstruímos nossas forças armadas. O Canadá não paga pela defesa. Eles não dão nada, eles não nos dão nada. E eles são as piores pessoas para negociar de todas que eles têm. Com o USMCA, você finalmente os colocou na parede com isso, né? Não, eu os coloquei lá. E o USMCA é bom, mas eles trapaceiam. Você sabe, um acordo é bom, mas eles trapaceiam. E o México também trapaceia. A China trapaceou em 2019. Posso te contar uma coisa? Na fase 1, eles trapacearam totalmente e deixaram isso com o Biden. Você teve um ótimo acordo quando o Biden assumiu. Ele não os pressionou. Eu ligava uma vez a cada 2 semanas, dizendo, você não está cumprindo o acordo. E eles comprariam mais milho, mais isso. Então, o máximo que já fizemos foi 15 bilhões. Com a China, né, os agricultores e tudo mais, e a manufatura. Eu os tinha em 50 bilhões, e eles estavam fazendo isso quando o Biden entrou. Você acha que o Biden ligou para o presidente Xi e disse, você está nos prejudicando?